Júnior Galvão, casado com Kate e pai de 3 filhos. Presidente do Centro Evangélico Missões, mais conhecido como SEM Floripa, localizada em Florianópolis, Santa Catarina. Servo, bispo, palestrante, compositor, músico e diretor da Casa da Família. Um apaixonado por missões e projetos sociais, tem dedicado a sua vida para inspirar e servir pessoas. Vamos ouvir agora Bispo Júnior Galvão. Pais queridos, boa tarde. Que bom nós estamos aqui. Antes deles descer, eu não sei se é possível, pelo menos o Quarteto Fantástico, será que eles poderiam pregar comigo hoje? Pessoal da bateria, será que vai? Será que a gente vai junto? Depois o Paulo vai dar uma oferta para cada um deles que vão ficar aqui. Eu estou muito feliz, muito honrado de poder estar aqui nessa tarde junto com vocês, pela 3ª vez aqui nesse lugar, e eu me sinto assim realmente constrangido, privilegiado, honrado de poder estar no meio de pessoas tão importantes. Pastor Fernando, obrigado pelo seu carinho, sua esposa, pastora, obrigado, amo vocês. Pastor Samuel, obrigado pelo amor, pelo carinho de sempre. Obrigado, Paulo, pelo cuidado, né? E eu queria, antes de poder começar, honrar todos que estão servindo aqui nessa conferência, porque quem serve tem um galardão maior. Às vezes tem coisas no nosso ministério que a gente vai experimentar, mas quem serve vê o milagre acontecendo. Lá quem estava servindo na multiplicação em João capítulo 2, não apenas bebeu do vinho, mas ele viu o milagre acontecendo. E eu quero declarar um milagre quando você serve. O maior nível de liderança é aqueles que entendem a sua posição de servir, como fomos ministrados. Pastora Écia, é uma alegria poder conhecer pessoalmente você e sua esposa, me sinto honrado. Tem lugares que a gente vai adentrar. Levanta a sua mão, meu ministério é profético, eu preciso profetizar sobre você. Há lugares que Deus vai colocar os teus pés, mas que você vai chegar não por causa deles. Há lugares que Deus vai te colocar por causa de uma aliança. Lembra de Mefibosete? As pernas dele não eram suficientes para colocar ele naquele lugar, mas por causa de uma aliança levou ele a lugares onde ele não seria capaz de estar. E eu quero declarar sobre a sua vida, ainda que os teus pés não sejam capazes de te levar a um ambiente onde Deus te prometeu uma aliança. Alianças estão sendo nesses dias estabelecidas para que o Senhor te coloque no próximo nível do teu ministério. Olha para quem está do seu lado, já bate na mão dele, acorda ele depois do café, depois do almoço, e diga: há uma aliança entre nós. Isso, vamos junto. Aleluia, glória a Deus. Tem umas 14 pessoas já para dar um glória a Deus, para acordar qualquer um. Aleluia. Meu Deus, a régua está muito alta. Eu disse: Senhor, me dá graça para falar depois deles. Que o Senhor tenha misericórdia. Eu sinto um ambiente de tanta graça, de tanta comunhão, de tanta família. E é assim, nesse ambiente, que o Senhor ordena a bênção. O pastor falou que aquilo que Deus vai usar não é aquilo que vai vir de fora, é aquilo que já está na sua mão, né, pastor? Fala para quem está do seu lado: já está com você. Diga assim: para de esperar de fora o que já está dentro. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? É que nós desprezamos a semente. E o que colocou José no palácio não foi dinheiro, não foi influência, mas foi uma semente. Aquilo que de repente você despreza é exatamente aquilo que você deveria valorizar, pois é aquilo que Deus vai usar como instrumento de Deus para a tua próxima fase. Deus não precisa de muito para fazer muito. Deus só precisa que a gente utilize melhor aquilo que Ele já colocou na nossa mão. Sabe, não diz respeito à quantidade, diz respeito à boa administração daquilo que você já tem. Eram só 5 pães e 2 peixes na mão de um menino, mas não diz respeito ao que você tem na mão, diz respeito na mão de quem você entrega aquilo que aos seus olhos parece ser pouco. Na sua mão parece ser pouco, mas Ele entregou na mão da pessoa certa. Deus não precisa de muito para fazer muito. Às vezes a gente diz assim: não, eu só posso chegar se eu tiver a estrutura que o outro tem. Ei, cuidado, nem todo lugar que tem estrutura tem um cordeiro.
Gênesis capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Deus fala com Abraão: olha, vai, sobe até a região dos montes lá e você vai sacrificar o teu filho. Ele pega a lenha, ele sobe, ele está subindo, ele está crescendo. Eu vou declarar: você está subindo, você está crescendo. Mas de repente Isaac faz uma pergunta: aonde está o cordeiro? Porque não é só pensar em subir, não é sobre crescer, mas é crescer com o coração e sabendo, tem cordeiro. Porque pode ter a lenha, pode estar subindo, pode até ter altar, mas se não tiver cordeiro para o sacrifício, de nada adianta. O que nós estamos falando aqui, Deus não despreza a organização, Deus não despreza a estrutura. Na realidade, uma estrutura foi preparada. Nós que muitas vezes valorizamos o cordeiro e desprezamos a estrutura para colocar o cordeiro. A estrutura é necessária para que o cordeiro possa estar. Não despreze a estrutura. Agora, não adianta ter estrutura sem o cordeiro. Por isso é necessário que a voz do Isaac hoje seja proclamada: onde está o cordeiro para o sacrifício? João Batista, muitos anos depois, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero declarar que não falte do Cordeiro sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Você não vai apenas subir, mas nós vamos subir com o Cordeiro que já foi preparado. Quem crê nessa palavra, diga comigo amém. Tanta coisa que a gente ouviu valorizar é sobre o que nós temos. Uma vara na minha mão não serve para nada, mas na mão de Moisés. Uma funda na minha mão não serve para nada, mas na mão de Davi parece ser pouco e tão pequeno. Então, na realidade, não é sobre o que você tem, é sobre na mão de quem você entrega aquilo que você já tem. É sobre não é a confiança sobre as tuas armas, sobre o potencial do ter na sua mão. É sobre a confiança naquele que você... Irmão, eu não coloco a minha confiança no meu saber, por mais que isso é importante. Eu não coloco a minha confiança no meu network, por mais que isso é importante. Eu não coloco a minha confiança na estrutura da igreja que nós temos, porque hoje temos e amanhã não temos. Porque não é sobre o que você tem. A nossa identidade não pode estar baseada naquilo que você tem. Se você estabelece a sua identidade ministerial sobre aquilo que você tem, o dia que você não tiver mais, você vai ser quem? A nossa identidade ministerial não pode estar baseada sobre o que nós temos e nem sobre aquilo que fazemos. Porque se hoje você faz e amanhã, se eu não fizer mais, eu vou ser quem? Então a minha identidade não é sobre o que eu faço e sobre o que eu tenho, mas é quem eu estou me tornando nele. É sobre aquilo que já foi ministrado até agora, é o resumo daquilo que já foi ministrado. E eu achei algo lindo no final da mensagem do pastor Aécio, que ele falou sobre a questão da excelência e da perfeição, e algo me soltou no coração sobre perfeccionismo. Porque na realidade, o perfeccionismo de muitos pastores e líderes, porque o que ele ministrou, a excelência, é fundamental. E como eu estava falando até para o pastor, eu estou numa ampliação da nossa igreja, reforma do nosso escritório, estava pensando em colocar um nível de piso, porque a gente olha para o valor, e na hora o Senhor disse: filho, é o outro que é mais caro. Deus vai mudar um nível. Essa conferência é para mudar um nível. Você chegou aqui com alguns projetos, e deixa eu falar, essa conferência não é a conferência para Deus abençoar os teus planos. Essa conferência é a conferência para você abrir mão dos teus planos e pegar os planos dele que já são abençoados. Deus não está nos chamando para fazer algo. Deus não está te chamando para fazer, Deus está te chamando para cooperar com aquilo que Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, o oleiro não começou a fazer a obra, ele já estava lá fazendo a obra. O fato de você não estar vendo a obra não significa que o oleiro já não está fazendo algo por você. Há uma obra que já está sendo feita. De repente, o fato de você não ver a obra que está sendo feita é que você não está no lugar da vontade do Senhor. Quem sabe está na hora de mudar o nível. Ele ouviu, Jeremias capítulo 18, versículo 1, ele ouve as minhas palavras, mas existe um nível de revelação. Se eu não descer à casa do oleiro, eu não vou ter um nível de revelação completo, porque há lugares que eu ouço, mas o Senhor disse: desce lá. E lá ele viu. Porque tem lugares, queridos, que a gente vai achar assim, em momentos do nosso ministério, eu acho que Deus não está fazendo nada.
Acho que Deus se esqueceu. Eu acho que eu vou parar, só eu que tive essa vontade, né? Acho que Deus não está fazendo nada. É um nível de revelação, não é o fato, não é sobre um Jeremias, ou melhor, não é sobre um Deus que não está fazendo, é sobre um Jeremias que não está posicionado no lugar da vontade dele. Desce à casa do oleiro, e lá você vai ver e ouvir as minhas palavras. Ué, mas ele já não tinha ouvido as palavras lá? Então quer dizer que existe um nível de revelação que eu posso receber aqui, um nível de revelação que vem, a palavra que veio, diz assim Jeremias capítulo 18, e veio a palavra, é uma palavra que não estava parada, é uma palavra que veio em movimento para colocar um profeta que estava, não sei se sentado, deitado, o texto não me revela, mas é uma palavra que estava em movimento para tirar alguém que estava na apatia, no conformismo, para levantar profetas. Sabe qual é o propósito dessa conferência? É a palavra ainda ao teu encontro para movimentar gente que estava acomodada. Deus está dizendo, levanta. O problema é que a gente não entende. Deus está falando com você. Eu te trouxe aqui para levantar você. Para quê? Para subir? Não, para descer. Para descer a casa do oleiro. Porque você não está entendendo o que eu estou fazendo. E agora vou te levar para um novo nível, onde você vai começar a ter a revelação da minha obra. Você pode falar a alguém, diga, um nível de revelação maior está vindo sobre você, sobre o teu ministério. Essa conferência, ela não é à toa que é impacto, é porque o nível de revelação do teu chamado, do teu ministério vai aumentar. Faça assim com a sua mão, vai aumentar. Fala para 3 pessoas, diga assim, vai aumentar o nível da revelação. Quem crê nessa palavra aí? Então, o perfeito, o perfeccionista, às vezes ele tem dificuldade de reproduzir. Olha para cá. O perfeccionista tem às vezes dificuldade de reproduzir, sabe por quê? Ele não consegue delegar, ele não consegue formar equipe, porque ele acha que as pessoas não têm a capacidade de fazer o que ele está fazendo. Quem sabe deve ser essa a sua dificuldade de reproduzir e de levantar novos níveis, novos líderes, porque você quer formar pessoas igual você. Eu não estou na minha igreja, lá no lugar onde estou servindo, querendo formar pessoas igual a eu. E a gente pode entrar aqui num perigo, nós como pastores e líderes, se nós não entendermos que é sobre ele, porque nós estamos no mesmo lugar, mas os propósitos são diferentes. Se a gente não entender a linguagem dos 5 ministérios que o pastor falou ali, a gente vai querer reproduzir e a gente vai se frustrar e perder pessoas até mesmo do nosso ministério que nós não poderíamos, não precisaríamos perder se nós não entendermos o nível. Qual é o tema da mensagem? Salada de fruta. Você vai botar no liquidificador, vai sair algo que vai te abençoar aqui. Quem está entendendo o que o Espírito está falando aqui? Né? Eu quero falar hoje sobre ministérios, ministros incendiados. Eu vou repetir, eu quero falar sobre ministros incendiados aqui nesse lugar. E eu até falei ali, de repente o pastor e Barretão nem entenderam, mas é porque a primeira canção que ele cantou, e ele veio dizer ainda para mim antes, tive que mudar. É porque ele disse, a primeira frase fala, acho que a primeira ou a segunda, que nós somos como candeias para iluminar. E é o texto que eu quero ler com vocês, Marcos capítulo 5, versículo 35. Deus vai pegar muita gente aqui hoje. Irmão, se você soubesse o que Deus vai fazer, acho que é Marcos 5, 35. Qual é o texto que está aqui? Mas antes eu quero ler com vocês Marcos 3,13. Desculpa. Depois eu vou ler João 5,35, tá bom? É João, eu falei Marcos. Primeiro nós vamos ler Marcos 3,13 e depois João 5,35. Diz assim o texto. Marcos 3,13. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. E vieram a ele. Próximo texto. E nomeou para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Vamos ler agora João capítulo 5, o versículo 35. João 5,35. João 5,35. Jesus ele fala a respeito de João Batista e ele vai falar algo que é
aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisesse alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. O que Jesus falou a respeito de João Batista? Quem ele era? Uma candeia que ardia e queimava. Sabe, querido, eu quero nessa tarde, nesses minutos que eu tenho, compartilhar e falar sobre a importância de Deus levantar uma geração de pastores e líderes incendiados. É muito importante quando nós vemos a primeira fase do ministério de Moisés, ele sendo treinado e recebendo todo o conhecimento, toda a ciência. Vamos dar uma salva de palmas para o irmão aqui, irmão? Se quem dá um copo de água já tem um galardão, imagina quem dá. Olhe para cá. Há uma fase do nosso ministério que a gente recebe uma palavra. Há uma fase do nosso ministério que a gente recebe uma instrução que vai mexer com a gente. Só que muitas vezes nós não estamos preparados e não temos fundamento e estrutura para viver o que a palavra foi dita. E nós recebemos a palavra e no outro dia colocamos no Facebook e achamos que já vai acontecer. E Deus diz assim: não, filho, agora existe uma palavrinha chamada processo. Para nós o importante é o propósito, mas para Deus é o processo, porque o processo nos prepara para aquilo que Ele tem. Então existe fase do nosso ministério que a gente recebe o conhecimento, e às vezes a gente tem mais conhecimento do que até quem está em posição de liderança sobre nós. E isso começa a achar que a gente está pronto demais, porque olha o nível de conhecimento do meu líder e olha o nível de conhecimento que eu já estou. E a gente acha que isso é o suficiente para nos habilitar para ir para a próxima fase. Na realidade a gente não entendeu nada. Porque enquanto, como o pastor falou, nós não tivermos o coração de João Batista a ponto de apontar para alguém, porque, irmão, só quem sabe o que é, quem é, tem a capacidade de dizer: vai vir alguém aí que é maior do que eu não sou digno. Mas para isso você precisa saber quem você é. Por isso que desde o começo está sendo falado sobre identidade, sobre você entender, cuidar dos seus pensamentos, sobre aquilo que o pastor falou. Então, não é, meu irmão, nesses dias apenas sobre o que você faz. A gente, quando fala de ministério, a gente linka muito o ministério sobre o operacional. Qual é o seu ministério? Eu toco sax. Qual é o seu ministério? Eu sou baixista, eu sou músico. Qual é o seu ministério? Eu sou da dança. Qual é o seu ministério? Eu prego. Qual é o seu ministério? Não, eu sou da diaconia da igreja, eu sou um voluntário. Então a gente sempre liga o chamado com o operacional. Mas Marcos capítulo 3, versículo 13 diz assim: que Jesus chamou aquele que Ele quis. Então Ele chama, Ele chamou, Ele escolhe, Ele nomeia. Para quê? Em primeiro lugar, é para expulsar demônio? É para ir às nações? Anote, não. Antes de você ir às nações, você precisa ir ao coração do Pai. O problema de muito ministério frustrado é exatamente aqui. Ele escolhe aqui em Marcos capítulo 3, versículo 13, Ele escolhe os 12 para quê? Em primeiro lugar, para estar com Ele. Não é sobre o que você faz, mas é como você faz. Nós estamos falando ali com o pastor Fernando sobre a motivação no qual você quer. Não adianta você fazer a coisa certa com a motivação errada. Não adianta você querer pastorear e liderar se o seu coração não estiver alinhado com a vontade do Pai. Não é sobre fazer, mas é no qual coração eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou. Porque você pode querer ser um médico, entrar numa faculdade, pegar um canudo só para esfregar na cara do seu pai que você conseguiu aquilo que ele disse que você não seria capaz. Você está querendo a coisa certa com a motivação errada. Isso vai trazer frustração. E está cheio de gente, pastores, líderes frustrados. Você conhece algum? No ministério, por quê? Porque ele está dando a sua vida sobre o fazer. Não, eu me organizo porque eu tenho que estar no ensaio. Eu me organizo porque eu tenho que preparar a palavra. Não é sobre preparar mais o pregador, é preparar a palavra. Não é sobre... Irmão, a gente passa muito mais tempo às vezes preparando a estrutura do que o cordeiro, relacionamento. E Deus hoje nessa tarde está chamando a nossa atenção. Antes de enviar você, Ele não vai enviar ninguém antes que conheça o coração dele.
João Batista, ele era essa voz. Como é que ele é conhecido? A voz, mais alto, a voz. Opa, aqui eu achei uma igreja boa de Bíblia. Mais uma vez, a voz. Não. Não é que clama no deserto, é a voz do que clama. Porque não era ele que estava clamando, existia uma voz que estava lá. O problema é que ele nasceu, quem era? Vamos lá, João Batista era filho de quem? Isabel com Zacarias. Agora a Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 1, depois de um período sem nós termos a manifestação da voz de Deus ali através de profetas, imagina 400 anos, de repente um anjo aparece, tinha templo, tinha tudo, tá gente? Zacarias estava lá diante do altar de incenso, de repente o anjo Gabriel aparece para ele e diz assim: tenho ouvido as tuas orações. Levanta a sua mão, já quero declarar isso sobre a sua vida. Está chegando uma nova fase de revelação de Deus sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Quem sabe você diz, há muito tempo eu não tenho uma experiência sobrenatural. Te prepara, porque nos próximos dias a voz do Espírito Santo vai voltar a falar de forma clara com você. Quem crê nessa palavra? Está dizendo, eu tenho ouvido as tuas orações. Essa voz fala com ele e diz assim: olha, você vai voltar a gerar, a tua mulher vai engravidar. Como que vai ser isso? Eu? Lá na conferência Impacto com o pastor? Não. Pregar ao lado do Barretão? Não. Você vai, mas ela não pode, ela já é velha. Eu não estou dizendo que vai acontecer baseado naquilo que você pode. Não é sobre você, é sobre a palavra que foi liberado a teu respeito. Sabe o que Deus me disse sobre isso? O que acontece com ele? Ele fica mudo. Diga comigo, mudo. Sabe que tem uma geração de pastores que Deus teve que calar nessa pandemia no Brasil? Sacerdotes que ele teve que calar, porque não acreditaram na palavra de Deus, não acreditaram que seria possível Deus realizar o que Ele vai realizar nessa nação. Então Deus tem que emudecer. Enquanto os sacerdotes não estão ouvindo, Deus então, o mesmo anjo que aparece ali, vai aparecer para uma tal de Maria, uma jovenzinha, lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Mas o anjo aparece para ela e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ou seja, ele está dizendo: ei, o que vai acontecer, o que vai vir sobre a tua vida, Maria, não diz respeito à tua capacidade, diz respeito à graça de Deus. E o que é graça de Deus? A graça de Deus é a mão de Deus estendida para dar, e fé é a mão do homem estendida para receber. Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo, você é uma mulher de presença. Então te prepara, porque você foi escolhida para gerar. Sabe o que Deus disse para mim ali na cadeira? Que essa conferência, como é que é o lugar onde dá o parto? Tem um parto lá? Uma incubadora? Uma maternidade? Sabe o que está acontecendo aqui? Muitos ministérios hoje estão vindo para fora. Muita gente, a roda gigante no Brasil está girando. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ver gente sem nome. É só uma Maria que Deus está levantando, é lá de Nazaré, pode vir alguma coisa lá, mas é tão novinha, não sabe de nada. Não, mas Deus escolheu. Como se dará isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Se Deus escolheu, acabou. Deus te escolheu. Não é pela tua força. Aplauda Ele, renda a Ele. Aleluia. Agora Maria está grávida. Tem algo dentro que muito em breve vai vir para fora, que vai impactar muita. Se você entendesse isso. Tem algo aí dentro que nessa conferência Deus te trouxe aqui porque vai vir para fora. E o que Deus colocou aí dentro vai marcar muita gente. Eu estou falando aqui com gente que vai impactar essa nação e fora da nação. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você não vai abortar o que Deus colocou aí dentro. Não, fala para alguém: você não vai abortar o que Deus colocou aí dentro. Aleluia.
O diabo diz: acabou o teu ministério. O diabo diz que era o final, mas Deus me trouxe aqui para dizer: você não vai abortar o que está aí dentro. Ei, quem está gerando, acontece algumas coisas, pastor Samuel. Quem está gerando, primeiro, número 1, precisa começar a mudar a alimentação. Cadê as mulheres aí? É ou não é? Ei, sabe por que tem muita gente que está abortando o que está gerando? Porque está engolindo qualquer coisa. Ei, aquilo que você come, da maneira como você se alimenta, vai determinar o crescimento daquilo que você está gerando. A responsabilidade do que você está gerando agora, do que Deus colocou dentro de você, não é só dele. Agora você precisa saber como alimentar, e a tua alimentação vai comprometer com aquilo que está sendo gerado. Segunda coisa, quem está gerando não precisa apenas mudar a alimentação, ele vai ter que mudar as roupas, porque aquilo que cabia antes já não cabe mais. Vou repetir: aquilo que cabia antes, Deus tem vestimenta nova para você. Por isso que quando o filho pródigo volta para casa, o pai dá para ele uma veste nova. Porque o que servia antes no teu ministério, ei, não adianta brigar pela capa de José, porque ela foi feita para o tamanho dele. Para de querer o que é do outro. Deus tem uma capa para você, Deus tem uma vestimenta para você. Não serve. Nosso problema é que nós olhamos para a liderança de Saul e nós achamos, ei, e às vezes vão até te forçar a usar o que não é teu. O pastor falou, não é sobre métodos. Ei, não adianta você tentar mudar um método enquanto você não mudar a cultura. Não é sobre copiar uma forma, é sobre estabelecer fundamentos. É sobre isso. Irmão, a pandemia nesse tempo trouxe para alguns líderes algumas coisas boas. Alguns líderes nessa pandemia ficaram mais maduros. É ou não é? Mas alguns ficaram mais duros. Vou repetir: alguns ficaram mais maduros, mas outros ficaram mais duros, mais rígidos. E sabe por que a gente precisa? E sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Vai vir um tempo de quebrantamento. Porque pastor e líder que não se quebranta por dentro vai se quebrar por fora. Quem não se quebranta, anota isso, quem não se quebranta por dentro se quebra por fora. Por isso nós precisamos entender que não é sobre nós, é sobre eles. Quem está gerando, levanta a sua mão, quem está gerando algo grande para os próximos dias. A alimentação muda, as roupas mudam, agora a companhia muda. Porque quando você está num ambiente, a mulher grávida, ela procura outra grávida. Porque quem está gerando a mesma coisa se encontra no caminho. Maria foi para a casa de Isabel, por quê? Porque quando eu estou gerando, eu quero estar perto de quem está gerando o mesmo propósito. Sabe por que eu vim lá do sul do Brasil? Porque eu estou me reunindo com quem está gerando o mesmo propósito, com quem está gerando o mesmo coração. Você está aqui porque Deus te trouxe para um tempo de propósitos. Quem está gerando o mesmo propósito se encontra no caminho. A Bíblia, então, eu falei aqui sobre, primeira coisa, quem está gerando tem que mudar o quê? Alimentação. Segundo, terceiro, a companhia vai mudar. Por isso que algumas pessoas vão ter que sair da sua vida momentaneamente, porque não estão, irmão, tem pessoa, sabe quando Abraão, eu falei aqui sobre Abraão, ele vai lá em cima e ele prepara o altar, só que ele manda deixar lá embaixo os moços. Tem coisa que a gente precisa aprender, né? Porque um determinado dia Deus fala com Abraão, ei, deixa, vai sozinho, só você e sua família. Mas ele temou e levou. E houve uma divisão que não precisava ter se ele obedecesse. Olha aí Deus falando com alguém. É porque a gente quer levar para o nosso futuro quem não celebra o nosso futuro, quem não está preparado. Então agora ele entende, aqui no pé do monte ele disse, vocês ficam ali, que eu vou lá e depois de ter adorado nós voltaremos. E ele sobe sozinho, sabe por quê? Porque tem gente que não está preparado para ver você entregar no altar do sacrifício o teu Isaac. Tem gente que se subir com você vai comprometer a tua entrega. Por isso que Deus não deixa subir. Quem está comigo, irmão?
Não queira levar para cima quem Deus mandou deixar no limiar. Agora ele disse: eu vou, mas volto. Lembra também de quem te ajudou a chegar até onde você chegou, porque ele só pôde subir porque teve alguém que ajudou a chegar até onde ele estava. Então quem está gerando vai ter alimentação diferente, vai ter as roupas diferentes, vai ter o ambiente, vai estar, o nível de pessoas vão mudar. Porque agora quem está grávida fala sobre gravidez, porque é roupinha, porque está doendo, porque está, olha, está assim. E daí o que acontece agora? Quem está gerando, lá quando você vai no banco, tem uma plaquinha assim, olha que revelação profunda para os homens. Meu Deus, Deus vai me usar agora com força. Aquela plaquinha que tem um bonequinho, que tem uma barriga, não é para você, homem. Foi forte, essa foi forte. Eu acho que Deus me usou agora. Aquela plaquinha do barrigudo lá é para as mulheres que estão gerando, chama prioridade. Tem uma fila enorme esperando, mas quem está gerando, com licença, eu vou passar na frente porque eu tenho prioridade. Quem está gerando tem prioridade. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu vejo que a tua barriga está crescendo. Você tem prioridade. Ah, irmão, tem alguém que está entendendo essa palavra? Levanta a sua mão, fica de pé e para dar uma glória a Deus se tem alguém que pega essa palavra. Oh, aleluia! Eu estou gerando algo grande. Bate na mão de 3 pessoas e diga assim: o que você está gerando vai marcar uma geração. Não aborte. Voo cancelado, volta, senta. Cresce a bateria. Pode vir, senta. Vamos junto. Aleluia! Sabe o que eu lembrei agora? Sobre um decreto de morte que veio. Todo menino até 2 anos de idade tem que morrer. Por isso que tem momentos da sua vida que o diabo quer paralisar você em tudo que você está começando, que ele sabe se você parar no começo. Por isso eu quero declarar: você não vai deixar nada pela metade do que Deus mandou você fazer. Deus não mede a tua maturidade espiritual pelas coisas que você começa, mas pelas coisas que você termina. Está consumado, está feito. Combati o bom combate e deixei as coisas pela metade e guardei a fé. Terminei a carreira. Quero declarar, meu irmão, nós não vamos deixar esse ano nada pela metade. Quem crê nessa palavra? Agora olha só, a Bíblia vai dizer, eu estava falando agora sobre Moisés. E bota tudo no pacote lá, o profeta é diferente do mestre, né? A Bíblia vai dizer que Moisés, Deus fala com Joquebede, com seu esposo, e diz assim: vocês vão gerar no meio da aflição, no meio da maior perseguição, no meio da maior aflição no Brasil, você vai gerar. Mas tem decreto, tem dizendo vai morrer se gerar agora. Agora não é hora de gerar, pois é. Agora não é hora de construir, porque o Brasil está em recessão. Agora é a hora. Não, mas agora a gente não tem. Agora é a hora. Ah, tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui? Não importa os decretos da terra, eu estou ligado na palavra que veio do céu. Há um decreto do céu dizendo: a hora é agora. Aí a barriga vai crescer, porque o que está dentro vai começar a borbulhar dentro de você, e chega um momento que você consegue esconder. Só que o texto diz: e não podendo mais escondê-lo. Ei, por que Deus nos esconde no ministério, nosso chamado pastoral? É para não te matar, porque você não está preparado para o nível de perseguição que vem. Se Ele te revela antes da hora, você morre. Por que ela esconde o menino? Porque nós não estamos preparados para alguns níveis de pressão. Ei, Deus não te esqueceu, Deus te escondeu.
Vou repetir: Deus não te esqueceu, Deus te escondeu. Porque se Ele te revelar antes da hora, meu irmão, e daí o problema é que daí Moisés, ele estava todo preparado. Ele cresce lá na frente, você vai ver o ministério dele, algo poderoso acontecendo lá na frente. E lá na frente nós vamos ver que ele quis fazer no braço aquilo que só Deus poderia fazer. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Nós como pastores, se tem uma coisa que eu aprendi, eu gosto de ir em conferências, aprender métodos, ver o que está acontecendo, mas eu gosto do que a palavra fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não é sobre métodos, não é sobre a funda, não é sobre os 5 pães, é sobre a mão que segura, não é sobre o que você tem, porque Deus pode mudar o método, mas o milagre vai acontecer da forma que Ele desejar. Por isso nós precisamos mais do que nunca desse fogo, nós precisamos dele. A Bíblia vai dizer então que debaixo de um decreto de morte, Deus decide estabelecer a vida. Ela não consegue mais esconder. Sabe que Deus vai começar a trazer a público o que estava oculto. Deus não vai deixar mais escondido algumas coisas lá. Deus vai trazer a público o teu chamado, a unção que está dentro de você. Você diz assim: eu acho que é loucura, eu acho que eu não vou falar isso para ninguém. Pois é, a unção que Deus colocou e o propósito que Ele colocou aí na tua vida vai começar a se manifestar. Você vai começar a falar como você nunca falou. Você vai começar a estar em ambiente que você nunca teve. Levanta a sua mão se você crê. Você vai dizer assim: meu Deus, eu estou falando de uma forma diferente. Por quê? Porque aquilo que estava escondido vai se tornar público. Porque quando Deus esconde, vou repetir, quando Deus esconde, ninguém mostra. Mas quando Deus mostra, ninguém esconde. Fala para quem está do seu lado: você não está esquecido, você está escondido. Agora o menino vai crescendo em graça, em sabedoria, ele vai crescendo na cultura, em tudo lá. Só que a Bíblia vai dizer, depois dele estar formado no palácio, comendo do melhor, crescendo. Volta só um pouquinho ali. Como diz o pastor, também estou ficando uma idade, às vezes a gente esquece de algumas coisas. Eu larguei já meu esboço, irmão. Quando ele era pequeno, ele foi colocado num cesto, ele foi betumado. Quando fala betumado, eu lembrei da arca. A arca, ela foi betumada por dentro e por fora. Porque não adianta construir algo só grande. O problema de muitos pastores é isso, que estão construindo um ministério muito grande, mas não estão tendo a preocupação de betumar por dentro e por fora. Fala para quem está do seu lado: betuma, reveste por dentro e por fora. Diga assim: não basta ser grande, tem que ter revestimento por dentro e por fora. Porque senão não vai aguentar a tempestade da vida que vai vir. Todo ministério, irmão, ministério passa ou não passa por tempestade? E qual é a garantia que não vai afundar? É se está revestido. Não basta ser grande, diga, não basta ser grande, tem que estar revestido por dentro e por fora. Ela pega, reveste, betuma, coloca a criança dentro ali. Irmão, tem tantas coisas que nós tivemos que entregar para Deus, que a gente acha que a gente não entende algumas coisas que Deus faz, mas lá na frente você vai entender. Muita coisa vai voltar na sua mão, patrocinada com recursos para você cuidar daquilo que... Irmão, você nunca vai ganhar de Deus no dar. Vai voltar na sua mão de forma multiplicada tudo que você lançou diante do Senhor, no teu ministério. Você diz assim: eu estou servindo e ninguém está vendo. É um momento que você está escondido. Você limpa banheiro e ninguém está vendo. Você diz assim: mas eu fiz o curso, ninguém vê, ninguém me chama, ninguém me liga. Mas calma, senão você vai morrer. Porque a gente quer a glória, mas se você não tiver fundamento em Cristo para sustentar o peso da glória, a glória também mata. Então não basta querer. Eu tenho estrutura para aquilo que eu quero. Eu disse: Senhor, eu quero 3.000 almas lá na grande Florianópolis, mas eu tenho estrutura agora para receber elas? Não é sobre o que eu quero, é sobre as estruturas que eu estou preparando para receber. Não diz respeito ao vinho, diz respeito ao odre que eu estou preparando para receber. Quem está entendendo aqui, irmão? Agora o menino cresce em toda sabedoria, em toda ciência, e um determinado dia ele já acha que já está preparado para viver,
porque agora eu já tenho conhecimento, eu já fiz o curso teológico, porque agora eu tenho até um escritório, e tem até na parede lá eu tenho até uma cadeira daquela alta, e agora eu já sou. Moisés, quem te colocou sobre líder sobre nós? Ninguém reconhece a unção dele. Ele vê lá um egípcio maltratando um hebreu, e ele acaba matando, porque todas as vezes que você age sem o fogo do Espírito, sem a experiência de Êxodo capítulo 3, você vai acabar matando gente, porque você acha que está preparado para aquilo que Deus vai fazer e não está, porque o processo ainda não acabou. Você está no caminho do processo para viver o propósito do Senhor, mas cuidado para você não perder o foco, porque escute isso, irmão, quando o diabo não pode parar você, ele vai querer adiantar, porque tudo que você faz fora do tempo vai dar errado. Então, se ele não pode parar você, ele vai tentar adiantar as coisas para você. Cuidado. A gente gosta de porta aberta, eu gosto de porta aberta, mas tem porta que não é para você entrar. Vou repetir, tem porta que não é para você entrar. Eu preguei aqui, acho que da última vez, sobre as portas que se abrem automaticamente. A gente se anima com as portas, mas o texto fala, há uma grande poderosa porta que se abriu, e nela há muitos adversários. Não, essa eu não quero entrar. Que a gente acha que se tem adversário não é para nós, muito pelo contrário. Os teus adversários são um nível de revelação profética daquilo que vai vir depois dele, porque se tem gigante, se tem adversário, é porque é para você. Deus não falou que seria fácil, ele falou que seria possível. Diga comigo, tudo é possível. Agora, vou voltar aqui com o texto para você. Moisés agora, ele mata o egípcio e ele enterra, porque tem algumas besteiras no nosso ministério que a gente faz, que a gente acha que resolve jogando areia por cima. Nós somos pastores e líderes, mas nesse tempo, eu falo isso com muito temor, vai soprar um vento, e onde havia coisas escondidas na terra, vai aparecer. Nós precisamos confessar as nossas culpas. Pastor também, né? Líder precisa se arrepender, sim. Precisa confessar, precisa abrir o coração. Sabe por quê? Porque nós clamamos o fogo, mas o altar está bagunçado, não vem. É óbvio que você está preparando o seu altar. Não, aqui o altar está organizado, na sua igreja, na sua casa. Obrigado pelo seu amém, tão entusiasmado nessa hora. Então eu estou falando aqui porque a gente se empolga com fogo, a gente gosta na realidade do espetáculo, a gente gosta do sobrenatural, a gente gosta do anjo com a bandeja, a gente gosta da chave, a gente gosta do manto, a gente gosta dessas. Mas às vezes a gente quer tanto o sobrenatural que a gente perde a manifestação e a beleza do Deus agir no natural, nas coisas simples, no abraço que eu recebi. Quer ver como Deus se manifestou hoje para mim? No cuidado de cada irmão, desde o aeroporto, quando os dois amados vinham, é o cuidado de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para nós pastores e líderes. Sabe o que é ansiedade? A gente tem ouvido muito sobre isso, né? É estar preso ao futuro. Mas sabe por que a gente faz uma viagem, a gente está tão preso em chegar, aonde é que eu quero chegar? Eu lembro a primeira vez que eu queria gravar, preciso gravar, e a gente está tão preso no chegar, que a gente perde a companhia de quem está do seu lado, a gente perde a beleza da viagem. Não é sobre lugares que eu quero chegar, mas é sobre eu desfrutar o hoje. Cuidado para você não estar tão preso, porque tem gente que está preso a um passado bom, tem gente que está preso, é saudosista, porque lá, tem gente que está preso a um passado ruim, mas tem gente que está preso a um futuro. Porque quando eu tirar a carteira de motorista, porque quando eu for o líder, porque quando eu casar, agora eu estou namorando, quando eu casar, todo dia. Você fala para ele ou eu falo, irmão? Tem gente que está tão preso no futuro que não consegue desfrutar a beleza do presente. Eu preciso desfrutar agora, eu estou aqui agora, eu preciso desfrutar essa banda linda que Deus preparou para ministrar sobre a gente, eu preciso desfrutar a alegria desse relacionamento, eu preciso desfrutar estar aqui com você, eu preciso estar com a mente aqui, porque a gente anda tão acelerado que a gente já está pensando que vai comer depois no intervalo.
Deus te achou aqui. Deus te achou aqui. Deus revela pensamento, pastor. Quem está entendendo aqui, irmão? Fala para quem está do seu lado: aprenda a desfrutar do hoje. Livre-se de ansiedade do futuro. Estou fazendo som aqui, hoje é hoje, vou desfrutar esse momento, vou entregar tudo. Eu não sei se amanhã vou poder tocar, não sei se amanhã vou poder pregar, não sei, não é sobre mais uma agenda, é sobre o que Deus tem para hoje, porque Ele pode voltar essa noite. Ele pode voltar essa noite. Aleluia. O vento dele vai soprar. Estou indo para a reta final. A Bíblia vai dizer então que ele se frustra, ele tem que fugir, porque todas as vezes que você toma decisões precipitadas, achando que era Deus e colocando na conta de Deus: Deus, mas tu não falou que eu ia ser o libertador? E o meu ministério, quem já passou por frustração? Eu já, irmão. Eu estou escrevendo 2 livros sobre frustração, porque eu passei por frustração, decepção. Gente, eu sei que tem gente que está decepcionada com Jesus aqui, como os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam decepcionados com Jesus. Sabe por quê? Porque eles não tinham entendido o real propósito de Jesus. Uma pessoa só desvia do caminho do Senhor quando ele realmente não entende o que Jesus quer. Ele achava que ia ser outro negócio, então ele vai. E quem se desvia do caminho, né, na rota do Emaús, que eu chamo a rota do declínio, ele nunca vai sozinho, ele sempre quer levar alguém junto. Mas isso é mensagem para outro dia. Mas a graça vai lá e traz eles de novo. No partir do pão, os olhos se abrem, e imediatamente ele volta para a comunhão. Estarmos juntos. Nós somos pedras vivas, irmão. Tabernáculo do Senhor só quando estamos juntos. Você é pedra, tabernáculo só quando nós estamos juntos. Esse negócio de igreja sozinho, não, porque eu sou igreja lá no meu quarto. Não. A igreja tem que ter uns aos outros, orando uns pelos outros, confessando uns aos outros, amando uns aos outros, orando uns pelos outros. Então, agora chega um momento que ele tem que fugir. Agora ele sai onde ele tinha tudo para ir para um lugar, cuidar de ovelha do sogro. 40 anos agora num ciclo que levou ele por causa da desobediência dele, por causa da precipitação. E ele começa o quê? Um processo. Deus estava treinando ele. Pega a ovelha de um lado do deserto e leva para o outro lado. Pega a ovelha de um lado e leva para o outro lado, aprendendo a atravessar ovelhas de um lado para o outro, liderando ovelhas que não eram dele. Irmão, antes de você querer aquilo que é teu, seja fiel com integridade e caráter, honrando as ovelhas que não são tuas. Tem pastor auxiliar aqui hoje? Eles foram arrebatados hoje. Irmão, sabe o que eu aprendi? Eu fui muito fiel, sempre procurei ser muito. É difícil a gente falar da gente, né? Mas eu sempre entendi isso como um princípio. Lembra de Elias e Eliseu? Eu preciso de 2 voluntários aqui, rapidamente. 2, um Elias e um Eliseu. Corre, já tem um aqui. Não podia ser outro, tinha que ser o pastor. Cadê o outro? Mais um. É Elias ou Eliseu? Qualquer um dos 2. Esse é Elias? Você é Eliseu. Ei, Elias tinha uma unção poderosa. Ei, vou ter que tirar. Irmão, todo profeta vai ser tirado como doido, tá? Não estou falando que é o irmão aqui, não. Eu não conheço. Não conheço. Ei, deixa eu falar, depois dessa conferência você vai sair daqui diferente, tá? Vão te chamar de doido, tem um negócio diferente. É igual mulher grávida, eu queria comer um negócio assim, mas eu não sei o que é. Vão olhar para você e vão dizer: você está diferente, eu não sei explicar. Mas Elias tinha uma unção sobre ele. Aí perto da sua morte, Eliseu disse assim: eu quero dessa unção, eu quero viver o que você está vivendo. Qual é o segredo? E o que ele diz? Quando você me ver subir, virá sobre ti a capa. Ei, o problema nosso é que a gente quer a capa, mas a gente não está tão perto o suficiente para ver e fazer alguém subir.
Vai ter que fazer uma forcinha agora. Vem cá. Quer unção dobrada? Levanta ele. Qual é o segredo? Quando eu sirvo ao Elias, eu quero unção dobrada de quem está na frente, do meu líder. Eu tenho que ajudar ele subir. Quando eu ajudo ele subir, e para isso eu tenho que ver, eu tenho que estar junto. Quando eu estou junto, quando eu faço ele subir, né? Mas eu vou falar do nome do outro, vou exaltar muito o meu líder, vou honrar demais, vão chamar que eu sou bacana. Não é. Você não está entendendo que não é sobre ele, é sobre o que vai cair sobre a tua vida quando você honrar, quando você colocar ele para cima, virar a capa sobre você. Quem está entendendo aqui que vai vir uma unção dobrada sobre você? Quando você honrar o teu líder, quando você falar bem, quando você promover, quando você levantar ele, virá sobre ti unção dobrada. Eu estou pregando aqui hoje. Tem um discípulo querido, pastor que eu formei, fiz o casamento dele, preparei, ele está viajando, acho que está para o Mato Grosso, se eu não me engano, pregando uma conferência. E ele me mandou um áudio agora que me quebrou. Obrigado, meu pastor. Honra a sua vida. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por acreditar no meu ministério. Eu reconheço a unção sobre a sua vida. Sabe o que ele está fazendo? Recebendo o dobrado daquilo que ele entendeu. Ele entendeu porque a honra é muito mais na ausência do que na presença. Sabe por que tem muita gente que está apagado sem o fogo do Espírito? Porque ele é fogo de palha, ele só diz que tem cara de fogo. Você já viu naqueles carros que tem uma chama assim, mas é eletrônico, é a pilha? Alguém já viu isso aqui? Tem, até mexe a chamazinha, mas é eletrônico. Quando sai de dentro do carro, eles botam no painel, eles desligam. Ah, irmão, se não é com você, olha para frente, finge que não é. Tem muita gente que esse ano vai te chamar de fogo de palha, mas você não vai ser fogo de palha, é fogo da sarça, é fogo que continua, é fogo que permanece o teu ministério. Muita gente olha para você e diz, vai apagar. Mas sabe por quê aqui? Não é sobre bajular, é sobre reconhecer a unção. E quando eu reconheço e ajudo ele a chegar no propósito dele, virá. Porque tem gente que tem medo. No reino de Deus nós não somos competidores, nós somos companheiros. Você pode falar com alguém, nós não somos competidores, somos companheiros. A salva de palmas para o Elias e Eliseu aqui. Vamos honrar, obrigado, desculpa a brincadeira. Olha só, queridos, quem está entendendo aqui a palavra nessa manhã, nessa tarde, essa noite? Aleluia. Agora chega um tempo que ele tem que ficar no deserto, cuidando de coisa que não é dele. 40 anos, parece que nada está acontecendo, né? Quem já passou por esse momento? Parece que nada está acontecendo no meu ministério. E a palavra, Deus falou que eu ia, e eu só estou aqui, ó. Oh, Deus, eu acho que é coisa da minha mãe, que ficou falando lá, orando, dizendo que eu tinha promessa. Aquele profeta que se levantou, e eu estou agora no deserto, cuidando da ovelha do sogro ainda. Ei, você está crescendo dentro do ambiente que você cresceu, que Deus te colocou. Você está crescendo em espiral. Como é que se cresce em espiral? Eu estou no mesmo lugar, mas eu estou crescendo para cima. Eu estou no mesmo lugar, mas eu não estou parado. Eu estou no mesmo lugar, mas eu estou crescendo. Quem está entendendo? É o mesmo lugar, é a mesma igreja, é o mesmo ambiente. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor, por que o mesmo lugar? Porque está na hora, uma geração que precisa ter raiz. Uma geração que não pode ficar mudando a toda hora sem uma direção de Deus. Nós nos alegramos quando Davi derruba o gigante. Nós nos alegramos com aquilo que é público, com as vitórias públicas. Mas nós não temos a mesma empolgação. O texto diz assim, ó, sempre quando vinha o leão e o urso. O gigante foi uma vez só, mas o leão e o urso, o texto diz que era sempre. Quantas vezes você matou o leão e o urso no secreto que ninguém viu isso? A gente celebra, o leão e o urso fala da história que Davi construiu para chegar aonde ele chegou. Não queira enfrentar um gigante sem ter uma história que te habilite a chegar aonde Deus falou que você chegar. Não queira para Deus uma oportunidade que você não está preparado para chegar.
Porque senão, se você não estiver preparado para aquilo que Deus falou, você vai passar vergonha. Deus não quer te expor. Por isso que Deus não abre as cortinas da vida e do nosso ministério antes da hora. E a gente diz, por que não está acontecendo? Se Deus abrir as cortinas da vida para algumas pessoas, Ele vai revelar a bagunça que está nos bastidores. Então até quando Deus diz não, é para nos proteger. Porque a gente quer, e não é sobre ter coisas, é sobre ter Ele. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu estou me tornando. Agora, a Bíblia vai dizer então que Moisés, enquanto ele serve, Deus está levando ele para a geografia profética que vai mudar a vida dele. Vou repetir: enquanto ele está servindo, enquanto ele está honrando, ele estava fazendo duas coisas: honrando o sogro, servindo, honrando e servindo. Enquanto você honra, enquanto você serve, há um caminho que Deus está te levando para que você tenha uma experiência que vai te habilitar. Deus não está parado, o oleiro está fazendo uma obra, Ele está trabalhando a teu favor. Você está servindo, acha que nada está acontecendo. Você está honrando, acha que nada está acontecendo. Mas Deus está te levando por um caminho onde você vai ter a maior experiência da tua vida. E toda a sabedoria que você recebeu agora precisa do fogo do Espírito para te liberar você para o novo. A nova estação de Deus para a sua vida virá depois da experiência da sarça. A nova estação de Deus para a sua vida virá depois dessa experiência. Irmão, deixa eu falar algo para você. O nosso Deus, Ele é um Deus de fogo. A Bíblia vai dizer que o altar de Deus é um altar que flui rios como chamas vivas. A Bíblia vai falar dos 4 seres viventes que são como carvão. Ezequiel capítulo 1 vai falar que tudo que está ao redor do trono do Senhor queima. A Bíblia vai dizer que Deus é fogo consumidor. A Bíblia vai dizer que os olhos de Jesus são como chama. Agora nós precisamos entender que a igreja do Senhor precisa ser incendiada. O resultado do crescimento, do seu chamado, do seu ministério, ele não é apenas pelo conhecimento. Conhecimento é uma fase importante na vida de um líder. Agora, se não ungir esse conhecimento, fica uma engrenagem sem óleo, só faz barulho, mas não funciona. E o propósito, qual é o propósito do Senhor na nossa vida? Ele quer nos incendiar para quê? Como sacerdotes, eu não vou ler os textos porque você é pastor, você é líder. Levíticos capítulo 6 vai falar, a gente gosta, é tema de congresso: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas o texto não começa aí. Diz: todos os dias o sacerdote pela manhã removia a cinza, colocava a lenha, então o fogo arderá continuamente sobre o altar. Sabe qual é o problema de muitos de nós, pastores e líderes? Que nós temos um altar, mas o altar está com cinza. Foi a oração da conferência passada, foi a busca lá, porque eu orava, hein? Já fiz 90 dias sem comer nada, já vi anjo, já vi. Porque não vê mais? Porque está vivendo igual andar de bicicleta. O cara está andando de bicicleta ainda, mas com a pedalada que ele deu lá atrás. Ele está andando na banguela. Já viu essa, não sei se tem esse termo aqui. Sabe o que é isso? Tirar cinza. O que é cinza? É aquilo que um dia foi lenha. São as experiências que um dia você já teve com Deus. É oração, é consagração, é busca na madrugada, é o tempo. Lembra quando você começou? Lembra qual era o nível de consagração que você tinha lá no começo? Mas agora a gente vai ficando muito grande, né? A gente é muito grande agora para ir, porque agora a gente é pastor. Agora a gente não pode mais subir um monte com aqueles irmãos que a gente subia antes, porque agora nosso nível de amizade mudou. A gente se tornou tão grande, a gente está tão envolvido, é tanta correria. Como é que você está? Correria, pastor? Como é que você está? Eu estou numa correria. Eu estou envolvido com a obra, mas eu estou longe do dono da obra. Sabe, em Mateus capítulo 7, naqueles dias muitos dirão: mas eu pregava, eu profetizava, eu pregava de domingo, organizava tudo a igreja. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você é, amigo do noivo. Não diz respeito às coisas que nós fazemos. Um dia
esse João Batista, ele cresceu na casa de sacerdote. Provavelmente ele teria uma carreira ministerial ali no templo com o pai dele. Mas ele ouve uma voz lá no deserto chamando ele. E ele vai para o deserto. E ele era meio estranho, porque profeta, eu falei, meio estranho. Parecia Elias, comia uns negócios estranhos, se vestia com as peles estranhas. Mas ele foi lá porque tinha uma voz que estava chamando ele. Há uma voz que está chamando profetas. Há uma voz que está levantando o sacerdote nesses dias. Ei, essa voz não falou lá no templo, meu Deus do céu. Foi no deserto. Ele foi para o deserto. E ele ficou, alguns teólogos falam que 17 anos lá, se relacionando com a voz, ouvindo a voz, dizendo: Senhor, que os teus pensamentos sejam o meu pensamento. Senhor, eu quero amar aquilo que tu ama, eu quero odiar aquilo que tu odeias. Senhor, eu quero conhecer o teu coração. Ele foi atraído por uma voz que chamava ele, e ele ficou tanto tempo lá. Sabe o que aconteceu? Jesus chama ele agora de uma candeia que queimava, iluminava. Agora, não, porque alguém que está queimando, alguém que obedece a voz, sabe o que a multidão? A gente gosta da multidão, irmãos. Não seja hipócrita. Todo pastor gosta de pregar com a igreja cheia no culto de domingo. Todo pastor gosta de ver a igreja cheia. Todo líder gosta que dê certo a sua programação. Só que ele vai pregar no deserto, e as pessoas vão lá. A pregação dele não era água com açúcar, não. Raça de víboras. A espada dele era pesada. Porque quando tem fogo, as pessoas não são atraídas porque você é bonito, pelo seu conhecimento. John Wesley fala: eu me ponho em chamas e as pessoas me vêm ver queimar. Porque o que o Brasil precisa não é apenas de cristãos na teoria. O que o Brasil precisa é de homens e mulheres incendiadas com fogo do Espírito, que vão em repartições públicas e façam a diferença lá. Você já ouviu falar sobre o avivamento do Caixa 9? Um homem que foi no caixa, ele foi comprar algo, e daqui a pouco Deus deu uma palavra de conhecimento para a pessoa que estava atrás dele. Ele começa a liberar a palavra, ela começa a chorar. Daqui a pouco tinha uma pessoa que estava na cadeira de roda na frente. Ele disse: você pode orar por mim? Ela levanta da cadeira de roda e é curada na fila. Daqui a pouco a pessoa que está no caixa começa a chorar. Ele ora por ela, ela diz: eu quero Jesus. Ele pega o microfone e diz: está acontecendo um avivamento no Caixa 9. Porque, meu irmão, nós precisamos estar incendiado. Não é no culto de domingo, porque tem gente que é aceso no culto de domingo e apagado no culto ou na segunda-feira. É sobre permanecer queimando. Não vai dar tempo nem de eu entrar na sarça. Sabe qual é o que Deus está dizendo? Ei, está na hora de removermos a experiência que passou e colocar lenha nova. Colocar lenha nova. Você coloca a lenha e nós colocamos. O Espírito Santo traz o fogo. Eu não posso produzir o fogo, mas eu posso colocar lenha. Eu posso orar, eu posso buscar, eu posso clamar. Será que tem uma geração de pastores que estão trocando o método pela presença? Eu vou botar um método que dê certo para esconder a minha falta de espiritualidade. Eu não sou contra métodos, mas os métodos precisam estar ungidos. Elas precisam do óleo, senão métodos podem machucar e trazer mais frustração a pastores e a líderes. Porque você pode dizer assim: não deu certo comigo, porque de repente você não buscou o óleo sobre a ferramenta. Não é sobre a ferramenta certa. Mais uma vez eu volto lá no começo. É sobre aquilo que você carrega, é o que está dentro que precisa vir para fora. Deus está nos incendiando nessa conferência. Eu preciso orar agora, tenho 4 minutos por vocês. A Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 8, versículo 16: ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da cama. Não, primeiro tem uma parte, diz: ninguém acende uma candeia para colocar um vaso vazio. Depois ele diz: mas ninguém acende uma candeia para colocar embaixo da cama, mas coloca no alto, para que toda a casa seja iluminada. Sabe que tem muita gente que está aceso já. Tem muita gente que já foi aceso, mas foi apagado. Apagado por quem? Por vaso vazio. O que é vaso vazio? É gente que um dia foi cheio de alguma coisa e hoje só se ocupa em abafar a gente que está queimando.
Você quem? É a candeia que está queimando ou é o vaso vazio que só se ocupa na tua liderança em querer apagar quem Deus está levantando nesse momento? Que você seja velador para suportar quem está queimando. Sabe o velador? É o lugar que vai dar suporte para que alguém possa queimar e aparecer. Para que alguém... Porque nós nos alegramos com muitas coisas. Nós queremos pregar, Lucas 5, eu preguei a primeira vez que eu vim aqui, sobre a gente levantar, ele empurra o barco e Jesus entra dentro e começa a pregar. É lindo pregar em cima do barco, mas nós precisamos de uma geração que empurre o barco para que alguém pregue. Nós precisamos de uma geração que vai servir também de base, de velador, para que alguém possa queimar sobre aquilo que nós estamos construindo. Na realidade, nós precisamos pensar na próxima geração. Esse fogo, será que a próxima geração vai receber daquilo que nós recebemos? Será que a próxima geração vai ter desse fogo, ou será que vai ser fria? Será que a maldição dos últimos dias, que nos últimos dias muito estariam frios, será que vai tomar os nossos filhos? Porque eles não viram em nós fogo suficiente para que eles pudessem queimar? Não é sobre apenas as coisas que nós estamos ensinando, é sobre o coração que nós estamos transferindo. Deixa eu falar uma coisa: se você não fosse pastor da tua igreja, você iria nela? Se você não fosse líder do grupo que você é, você participaria da reunião? E se você não iria, por que você quer que as pessoas vão? Nós falamos que queremos tanto a presença de Deus, nós nos reunimos, e por que a gente espera as pessoas chegar para começar, se o culto é para Ele? Nós precisamos alinhar. Tem algumas coisas que eu fico pensando, é só sugestão. Na realidade, se adoração, que a gente chama esse tempo de música, de entrega a Ele, se adoração, eu preciso adorar ao que conheço, por que a pregação não veio primeiro e depois o louvor para o final? Porque como vou adorar alguém que eu não conheço? Quem está comigo, diga amém, irmão. Lucas capítulo 8, versículo 16, ele diz: ninguém acende uma candeia e coloca um vaso vazio. Quem sabe você chegou aqui e disse: eu vou parar, se Deus não falar comigo, eu vou entregar a igreja, vou entregar tudo. Deus te trouxe aqui para dizer: Ele vai tirar o vaso vazio e vai fazer você ser posicionado. Depois dessa conferência, Deus vai posicionar você. Mas a segunda coisa, ele diz: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Ou seja, é gente que está queimando, mas está queimando na posição errada. O nível de influência está muito pequeno. Sabe o que Deus vai fazer? Vou pegar você, vou levantar. Deus vai levantar para quê? Deus não vai te levantar para queimar. Deus vai te levantar porque você já está queimando. Você já está queimando. Deus não vai te posicionar num lugar para que você possa aparecer. Ei, não é sobre aparecer. Deus vai te posicionar para você iluminar. Aparecer vai ser consequência do propósito correto. Porque tem gente que quer queimar para aparecer, e Deus está dizendo: eu vou levantar você para iluminar, para fazer a diferença nos lugares de trevas, lá no teu bairro, lá na tua igreja, lá na tua cidade. É isso que Deus vai fazer. Fica de pé no seu lugar. É sobre um fogo poderoso. Eu termino falando. A Bíblia vai dizer em livro de Josué, o capítulo 3, o capítulo 4, Moisés morre. Agora chegou a hora de Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. Eu vou te colocar numa nova dimensão, num lugar. E olha só, ele instrui e diz assim: você vai pegar 12 homens, vai atravessar o Jordão, vai pegar 12 pedras, para que você possa lá no futuro fazer um memorial, para que os teus filhos lembrem daquilo que o Senhor fez. Quem lembra desse texto, dessa passagem? Quando ele se move, olhe para cá, quando ele se move, você está esperando que Deus faça algo, e Deus está esperando que você faça algo. Quando eles se moveram, a Bíblia fala num vento oriental que veio de lá para cá. Ou seja, já começou a acontecer. Quando você se move, às vezes na hora você não entende, parece não estar acontecendo nada, mas vem de lá para cá, porque o mar, o rio começa a abrir de lá para cá, e logo vai chegar na sua frente. Logo você vai ver, porque você agiu em fé e você diz: na hora nada aconteceu. Mas todo fundamento de fé vai trazer uma resposta no mundo espiritual.
A Bíblia vai dizer então que eles começam a passar. Eles pegam as 12 pedras e eles constroem um altar público aqui fora. Só que a Bíblia vai dizer, eu acho que é Josué capítulo 4, versículo 9, por ali. A Bíblia vai dizer então que Josué pega 12 pedras e ele faz um altar no Jordão. Mas por que fazer um altar no Jordão se as águas vão cobrir? Qual é o sentido disso? Porque um altar público é muito bom, tem 12 para te ajudar, mas no altar secreto, ele teve que fazer o altar secreto sozinho. Porque para te ajudar no que é público, onde aparece, tem muita gente para te ajudar, mas naquilo que é para fazer sozinho, são poucas pessoas que te ajudam. Mas altar precisa ter fogo, precisa ter profeta. Altar precisa ter cordeiro. Aí a Bíblia vai dizer que ele faz aquele altar, ele prepara. Um determinado dia em 2 Reis capítulo 5, a Bíblia vai falar de um homem chamado Naamã que estava doente. Uma menina diz, olha, tem um profeta, vai até na casa dele. E ele dá uma direção, ele diz, olha, manda ele mergulhar. Quantas vezes? 7 vezes. Manda ele mergulhar onde? No Jordão, naquele lugar onde tinha um altar escondido. E sabe o que começou a acontecer? Quando ele mergulha, a cura veio. Porque onde há altar, onde há presença, milagres vão começar a acontecer. Quem sabe a ausência do milagre no teu ministério é a ausência do altar secreto. Só tem altar público, mas não tem altar secreto. Um dia alguém deixa um machado cair. A casa do profeta está pequena, vai ficar pequeno. O que Deus vai fazer lá no teu ministério, a tua igreja vai ter que ampliar. Posso ouvir um amém? De repente o machado cai na água. Aí chamam ele e ele recupera, o machado volta a flutuar. A restituição daquilo que se perdeu. Vou repetir, a restituição da ferramenta que estava dando. Ei, meu Senhor, o machado é emprestado, porque a unção não é tua, o dom não é teu, tudo vem dele, ele te emprestou para um propósito, o crescimento da obra. Então onde há altar, há milagres. Onde há altar, há restituição. Mas tem altar, mas cadê o fogo? Cadê o cordeiro? A Bíblia vai dizer que então Jesus vai ser batizado. João Batista está batizando aonde? Na beira do Jordão. E daqui a pouco ele olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quer dizer que no Jordão agora tem cordeiro. Tem milagre, tem restituição, mas tem cordeiro. Tinha um altar, quem está entendendo que tinha um altar submerso que ninguém estava vendo? Ei, daquele altar que Josué fez, muita gente desfrutou de milagres. Tem muita gente da tua casa, do teu ministério, que está desfrutando daquilo que você constrói escondido no teu quarto, em oração, em adoração. Você está sustentando muita gente e não sabe. Tem gente que não faliu ainda por causa do teu altar. Tem gente que só foi curado por causa do altar secreto. Tem gente que só está de pé ainda porque você construiu aquele altar. Agora tem um altar, tem um cordeiro. Mas onde tem altar, tem presença, o céu se abre. Por quê? Porque falta uma coisa, falta o fogo. Aí de repente, quando Jesus está sendo batizado, o que vem sobre ele? No Jordão? O Espírito Santo. O fogo veio sobre o Cordeiro. Ei, sabe o que o Senhor está falando nessa manhã? Eu quero levantar uma geração incendiada. Para isso o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não é sobre quem você é no domingo, é sobre quem nós somos na segunda, na terça, na quarta. É o nosso nível de adoração. Pastores, não deixa a obra nos roubar do dono da obra. João Batista, ele se tornou uma candeia que queimava, iluminava. Que Jesus possa olhar para nós nessa tarde e dizer que se levante uma geração de pastores e líderes incendiados pela sua glória, incendiados pela sua presença. Eu não sei se eu posso orar nessa hora. Eu quero que você pegue na mão que quem está do seu lado. Fecha os corredores agora e te prepara. Você vai liberar uma unção que está dentro de você. A minha esposa, no primeiro filho, nós temos 3 filhos. Quando estava na hora de gerar, de nascer o primeiro filho, o primogênito, ela disse, eu não aguento mais fazer força.
está doendo demais, porque você não entende as dores. Você diz, Deus falou que está para acontecer, mas só tem dores aumentando, porque cada vez que está perto de gerar, as contrações vão aumentando, e as contrações não são, a dor não é um sinal dizendo que vai morrer, a dor é um sinal dizendo que vai nascer. E ela começou a dizer, eu não tenho força, eu estou me sentindo sem força, eu não consigo mais fazer força. De repente veio um médico em cima da barriga dela e fez força por ela, e ela conseguiu. Você chegou aqui nessa conferência dizendo, eu estou sem força, eu não consigo mais, eu vou parar, eu quero gerar, mas vai morrer. O Espírito Santo de Deus está dizendo, eu estou aqui. E quando você pensa que está fraco, o meu poder não se aperfeiçoa na tua força, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu faço força junto com você, eu faço força junto com você. Você não vai abortar, você vai gerar, vai ter vida, vai ter vida. Você vai levantar a mão de quem está do seu lado para o alto. Tem gente que está se sentindo fraco até para levantar a mão. Esse é um ato profético nessa tarde. Deus está levantando o teu ministério. Deus está levantando. Vem um fogo sobre nós. Vem um fogo sobre nós. Ei, Moisés, o que vai acontecer agora é por causa da experiência da sarça. Eu sinto Deus aqui. Tem alguém aqui que pode abrir a sua boca, que pode, esse lugar está com os céus abertos. Comece a orar em línguas agora. Comece a liberar a unção. Comece a liberar o que está dentro de você. Isso. Vamos, homens de avivamento, homens de fogo. Receba do poder, receba do Espírito, receba desse fogo, receba desse fogo, receba deste fogo. Não será fogo de palha, é fogo da sarça. Este fogo vai trazer resistência. Dons estão sendo liberados para o teu ministério. Dons estão sendo liberados no teu chamado. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Toda esterilidade está saindo agora. Toda esterilidade está saindo agora. Descerá sobre ti. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Sacode, começa a sacudir a mão de alguém. Começa a sacudir a mão de alguém. Fogo, fogos, libera, ora com alguém, ore. Fogo, 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 fogo desse lado. Fogo no teu ministério, fogo no teu ministério. Ministros como labaredas de fogo, ministros de fogo. Unção sobre o teu ministério, fogo sobre o teu ministério, um avivamento sobre o teu ministério. Pra te adorar, Senhor.
tenha a sensibilidade para perceber que nós estamos subindo por uma linda escada. Primeiro degrau, eu transformo os teus pensamentos para que novas ideias montem conceitos que me agradem. Segundo degrau, eu te preparo para liderar dentro do ministério que não diz respeito a título, mas a serviço. Aí vem um terceiro degrau, eu te queimo. O quarto degrau está lá em cima, daqui a pouco vem. Aí depois vem o quinto degrau. E a gente vai perceber que no começo da conferência estávamos como Jacó no deserto, na terra. Mas depois da conferência estaremos junto com ele no céu, pois subimos degraus. Perceba isso. Obrigado, pastor Galvão. Deus te recompense.